Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, informação, novidade e opinião relacionadas ao Vasco todos os dias em primeira mão e com exclusividade para você, vascaíno, espalhado aí pelo Brasil inteiro. Nosso vídeo de hoje, obviamente que a gente vai comentar a partida de ontem contra o Boa Vista, um empate sofrido, empate suado, mas que nos trouxe a classificação para as oitavas de final da competição, né? Jogo importantíssimo para o Vasco, então a gente vai destrinchar tudo o que aconteceu e também vamos falar sobre a confirmação por parte do nosso treinador, do Marcelo Cabo, do interesse do Vasco na contratação do zagueiro Dedé. Então, fica o convite para você acompanhar o vídeo aqui do começo até o fim, deixar aqui embaixo nos comentários sua opinião, o que você achou do jogo de ontem, você viu algum tipo de evolução na equipe ou você acha que ainda está muito longe aí do esperado, né, do que a gente quer ver o Vasco jogando na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e também sua opinião sobre a questão Dedé. Gostaria de ver o mito de volta ou você acha que não valeria a pena aí esse investimento por parte da diretoria do Vasco na contratação do zagueiro? E como sempre, peço também para a galera deixar aquele joinha, deixar aquele like, aquela curtida, aquele gostei logo aqui embaixo do vídeo. E você que é novo, você que é nova por aqui, que está conhecendo o canal pela primeira vez, fica o convite, ó, corre aqui embaixo no botãozinho vermelho, já se inscreva por aqui e mais importante ainda, não esqueça também de ativar o sininho de notificações que fica logo ali embaixo, logo ao lado do botãozinho vermelho, para que você sempre receba todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos são postados diariamente aqui no canal. Fechado? Então vamos que vamos aqui começar o vídeo de hoje comentando um pouquinho mais sobre a partida de ontem, né? Um jogo que começou a milhão, começou ali muito movimentado, oportunidades de gol para o Boa Vista, oportunidade de gol para o Vasco e logo no comecinho eles acabaram levando a melhor, né? Numa bobeada mais uma vez da zaga do Vasco, uma desatenção do zagueiro Hernando ali, né? Que acabou não acompanhando de perto o atacante Michael Douglas, né, do Boa Vista, que, meu irmão, pegou a bola na veia, sem chances, a grande verdade é essa, pro Vanderlei, abriu o placar pro time de Saquarema, né, e o Vasco, enfim, continuou tentando, continua ali buscando, né, tomar conta da partida, não conseguiu, a grande verdade é essa, o jogo ficou muito parelha, né, oportunidades de gols, tanto pro Vasco quanto pro time adversário, né? O primeiro tempo ali poderia ter acabado empatado, o Vasco poderia ter virado o placar e o Boa Vista também poderia ter ampliado, né, o placar ali, terminado com 2-3-0, não fossem as oportunidades desperdiçadas tanto pelo Vasco quanto pelo nosso adversário. Já para o segundo tempo, o Marcelo Cabo voltou com o Marquinhos Gabriel, né, que na minha opinião já deveria ter sido titular desde o começo da partida. O time do Vasco se acertou um pouquinho mais, né? Eu particularmente vi uma evolução mesmo que pequena, mas eu vi uma evolução no time ontem, criando mais chances. Acho que a entrada do Léo Jabá acabou trazendo muita profundidade, né, ao time vascaíno, né, muitas jogadas de linha de fundo. O próprio Léo Jabá também teve uma ou duas finalizações ali que ele acabou tentando. Acho que o Gabriel Peck ontem também fez uma partida um pouco mais interessante que vinha fazendo nos últimos jogos, com mais participação, algumas finalizações. Logo no começo do jogo quase fez um golaço de cobertura, inclusive, né? Gostei também da participação do Michel ali, o Galarza, por mais que não tenha feito a sua melhor partida vestindo a camisa do Vasco, ainda assim, cara, se mostra um jogador mais completo, mais participativo, mais pegada do que o Andrei, né? Então, por mais que o Vasco não tenha feito um grande jogo, ainda assim, eu particularmente consegui ver um time mais movimentado, um time menos espaçado, né? Criando mais oportunidades e no segundo tempo ali, né? O Vasco acabou buscando o empate com o Gabriel Peck, o gol acabou sendo anulado, na minha opinião, uma furada, uma falta de respeito, mais uma vez, com o Vasco ali, né? Uma interferência externa. O Leandrão, o treinador do Boa Vista ali, através do seu celular, conversando, acabou
conseguindo, né, reverter a decisão do juiz. O juiz acabou voltando atrás na decisão. A gente sabe que a bola bateu sim na mão do Germancano. Se tivesse VAR, o gol seria anulado, mas não tinha VAR, né? O gol não tinha que ter sido anulado, o gol deveria ter sido validado naquele primeiro momento, mas logo em seguida, né, 5 minutos depois, numa outra jogada do Léo Jabá de linha de fundo, o Cano acabou conseguindo finalizar, conseguindo empatar o jogo, né? E o jogo foi assim até o final, 1-1. O Vasco conseguiu a classificação super importante. Primeiro pela questão financeira, trouxe aos cofres do Vasco aí nada mais, nada menos do que 2.700.000 reais. É um mês inteiro de folha salarial e ainda sobram 200 mil reais aí, ou seja, muito importante, né, pela questão financeira e também pela questão de moral, pela questão de confiança, né? O grupo ali sai com esse alívio, né? Com essa questão de conseguir chegar às oitavas de final da competição. Próxima fase daí da Copa do Brasil ainda não teremos, né, os adversários mais complicados pela frente. Óbvio que vai ficar cada vez mais difícil, mas ainda assim teremos adversários talvez um pouco mais tranquilos e o Vasco passando para as quartas de final da competição. Aí sim a gente deve pegar pedreiras pela frente. Mas enfim, muita coisa que ainda precisa ser trabalhada. O Marcelo Cabo provavelmente já para o jogo do final de semana deve contar com a volta do Leandro Castan. Terá também o retorno do MT, que pode reforçar o time aí, pode jogar tanto no meio, quanto no ataque, quanto dos lados de campo, né? Eu particularmente ainda não estou muito satisfeito com o Morato, acho que o Sarrafiori ainda também não tem condição de ser titular. Espero que o Marquinhos Gabriel já possa, né, ocupar essa vaga ali, jogar o mais perto possível dos 90 minutos, mas enfim, como eu falei, por mais que eu ainda não esteja satisfeito, ainda não esteja contente com essa equipe do Vasco, consegui ver, né, uma certa evolução na equipe. Espero já para o jogo de sábado pelo Campeonato Brasileiro ver o time jogando ainda melhor, mais compacto, mais preparado para a gente buscar a nossa primeira vitória na competição. E agora mudar um pouquinho de assunto, né? Na entrevista após a partida de ontem, o Marcelo Cabo falou sobre diversos assuntos, né? Falou sobre a interferência da arbitragem no jogo, falou sobre a evolução da equipe, falou que ele ainda espera ver um time jogando melhor, obviamente, ele não está satisfeito com o resultado de ontem. E quando foi perguntado sobre Dedé, o Marcelo Cabo foi categórico. Sim, o Vasco tem interesse, sim, o Vasco quer contar com o zagueiro, sim, o Vasco gostaria muito de ter o Mito de volta, né? Falou sobre a identificação do Dedé com o Vasco, falou da questão dele ser hoje um ídolo da torcida vascaína. Talvez, sinceramente, eu concordo. Acho que desses últimos anos aí, dos últimos conquistas do Vasco, o Dedé participou da grande conquista da Copa do Brasil de 2011. Eu já deixei claro aqui diversas vezes que eu adoraria, sou fã do Dedé. Já falei aqui que o Dedé jogando 50% do que ele teria condições de jogar no auge da sua carreira, ainda assim seria titular absoluto dessa zaga do Vasco. Tanto o Hernando quanto o Ricardo Graça, cara, não estão me convencendo. Infelizmente, o nosso capitão, o Leandro Castan, não vive uma grande fase. O Miranda e o Ulisses, os garotos da base, ainda falta experiência, falta maturidade. Então eu acho que uma volta do Dedé para o Vasco, além da questão dentro de campo, futebol, moral, experiência, ainda traria para o Vasco questão de poder alavancar sócio torcedor, cara, trazer um marketing de venda de camisa gigantesco para o Vasco e também questão de patrocínio, galera que ia querer assistir os jogos do Dedé, né, voltando para o nosso clube. E eu vou falar para vocês aqui com toda a sinceridade, com toda a honestidade do mundo. Existe sim uma conversa. Pode ter canal falando que não tem, pode ter jornalista falando que não tem, mas eu cravo para vocês aqui hoje. Pode ser que não venha acontecer, pode ser que o Dedé nem venha vestir a camisa do Vasco novamente, mas que existe uma conversa entre a diretoria do clube e o jogador e o seu empresário. Eu cravo e, meu irmão, tenho certeza absoluta que existe sim algum tipo de comunicação para que o Dedé possa, quem sabe, voltar a vestir a camisa do Vasco. Talvez o Dedé não esteja pronto, ele está treinando, está no centro de treinamento ali, fazendo sua preparação junto com o Alex Teixeira, junto com o próprio Felipe Bastos, já com alguns preparadores físicos. Ele está treinando lá no CFZ, que é o Centro de Futebol do Zico. E eu vou falar para vocês, talvez
Pode ser que no aniversário do Vasco, em agosto, seja anunciada a volta do Dedé, a volta do Mito. Pode ser que ainda antes isso venha acontecer. Eu gostaria que fosse anunciado amanhã, final de semana, sei lá, acho que seria sensacional. Mas enfim, para mim, o Dedé voltando seria muito bacana por diversos motivos, como eu acabei de adiantar, desde que o Dedé aceite um contrato de produtividade, de repente assinar ali ganhando 100 mil reais por mês, e caso ele faça ali 8, 10 partidas durante o mês inteiro, o salário dele suba para 200, 250 mil, que na minha opinião seria super plausível, né, tendo em vista o elenco do Vasco aí nessa temporada de 2021. Quero saber sua opinião, concorda, discorda, gostaria de ver o Dedé de volta, depois dessa confirmação aí do Cabo que o Vasco tem interesse na contratação do jogador? Quero sua opinião, vascaíno espalhado pelo Brasil inteiro. Fechado? E antes de terminar o vídeo, quero lembrar a todos vocês que nesse sábado, dia de jogo entre Vasco e Brasil de Pelotas, nós aqui do canal iremos fazer uma promoção, um sorteio de 2 camisas oficiais, iguaizinha essa daqui, para todo mundo que está seguindo a gente lá no TikTok. Nossa conta do TikTok é mariocoelho.vasco. Você que ainda não tem o TikTok, corre aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje, primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link para você fazer o download e instalar o aplicativo. E principal, não pode esquecer de usar esse código promocional que está aqui na tela agora. E o código promocional a gente vai deixar ali embaixo também na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, é só você copiar ele, instalar o aplicativo e assim que você fizer a instalação, pega esse código e coloca lá que automaticamente você já participa do sorteio. Demorou? Então é isso aí, fechado, vamos que vamos. Hoje à tarde aí por volta das 5h15 tem vídeo novo no canal trazendo para vocês tudo que ocorreu no decorrer do dia e quem sabe já novidade em relação a uma possível volta do Dedé para São Januário. Demorou? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui, irmão, aqui é Vasco, ó, tatuado na pele, Cruz de Malta, vamos pra cima, sempre ao lado do nosso clube. Grande abraço, saudações vascaínas, valeu! Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.